Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. O nosso muito boa noite, ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição, a mais um compromisso que nós temos consigo todas as segundas e quartas-feiras, das 18 até bem perto da hora 19. Hoje o nosso convidado é político, mas também é engenheiro, homem da sociedade, chama-se António Venácio, que integrou a célula do partido MPLA, dirigido na ocasião por Abel Fontes Pereira, no bairro indígena, em dezembro de 1973. Quer dizer, está há mais de 50 anos como militante dos camaradas. Desempenhou as funções de ativista político e coordenador do Comitê de Ação do Porto de Luanda, até a sua transferência sob orientação do nacionalista Manuel Pedro Pacavira à Estação dos Caminhos de Ferro de Cacuzo, isto é, província de Malange. Remindo o tempo, passo a palavra ao nosso convidado. Muito boa noite. Seja bem-vindo, engenheiro António Venácio. Como está? Ótimo, boa noite a todos os ouvintes, aqui a nossa grande equipa de trabalho, boa noite, espero que essa nossa entrevista traga alguma luz sobre alguns aspectos que são de interesse não só pessoal, mas também do partido em que milito. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado. Depois da intenção, depois de ter procurado candidatar-se à liderança do MPLA em 2021, até a data, como é que tem sido o seu dia-a-dia, politicamente falando? Olha, normal, temos estado imbuídos de um espírito de luta, de missão. Até agora continuamos a trabalhar no sentido de conseguirmos dar o apoio e alguns subsídios, quer do ponto de vista intelectual e também algum apoio do ponto de vista da ação militante. E, portanto, desde 2021, em que me decidi candidatar-me ao cargo máximo do meu partido, digo já que não foi fácil, porque estávamos numa situação inédita. Em 2021? Em 2021 era uma situação inédita depois da nossa independência. Sabe que antes já havia acontecido qualquer coisa parecida em 1962, 63, com o Vireta Cruz, depois em 74 com o Chipenda, mas depois da independência nunca tinha havido um militante com a iniciativa, com esse desafio de também concorrer, mas sempre suportado pelos nossos estatutos, claro, não é? Essa pergunta que eu queria colocar, se era falta desta cláusula nos estatutos ou se é falta de iniciativa dos militantes? Duas questões me pareceram estar na base disso. Primeiro, a eleição do presidente era feita à mão levantada. Segundo, não estava muito claro nos estatutos que o MPLA admitia múltiplas candidaturas. Mais do que uma candidatura, múltiplas candidaturas. O Congresso Extraordinário e o outro a seguir acabaram por confirmar a necessidade de uma maior abertura, a necessidade de listas concorrentes e a necessidade de múltiplas candidaturas. E isso tudo, resumidamente, nós admitimos a pluralidade de opinião. Quando é que surge esta inovação? Agora, há pouco tempo. 4, 5 Durante anos. O consulado? 4, 5 anos. Não, antes. Já antes, mas e essa é uma crítica que eu faço em público e acho que é uma crítica bastante frutífera. Nós lemos pouco os nossos estatutos. E eu me apercebi disso em 2021. Eu reuni-me com muitos militantes, ouvi pronunciamentos
de muitos responsáveis do partido, reagindo ao meu desafio e falando absolutamente, fora dos quadrantes estatutários. Alguns até ameaçando, porque não leram os estatutos, não conhecem os estatutos. E isso me aflige, porque se as pessoas não leem os estatutos, também não leem o programa. Se calhar há pessoas que ainda pensam que o nosso programa está dividido em duas partes. O programa menor e o programa maior, quando da nossa luta de libertação. O nosso programa, o programa do MPLA, está publicado em Diário da República. Os estatutos estão publicados em Diário da República. E, infelizmente, há ainda muitos camaradas nossos desconhecem, por absoluto, o conteúdo dos nossos estatutos. E alguns não sabiam sequer que um militante que reunisse os requisitos previstos no próprio estatutos, naquela altura era a linha K do artigo 27, que dizia que o militante tinha direitos, desde que, por exemplo, para o cargo do Presidente da República, bastaria que tivesse mais de 15 anos de militância, reunisse, enfim, um conjunto de valores nobres da sociedade, que tivesse um programa, que tivesse uma moção de estratégia, portanto, um conjunto de requisitos. E muitos não conheciam. Alguns até foram zombar. Zombaram da minha pretensão e outros ameaçaram. Portanto, isso derivou do desconhecimento total dos nossos estatutos. Os nossos estatutos são muito bons. E mais, em 2021, os nossos estatutos eram muito mais flexíveis, mais democráticos, mais facilitadores do ponto de vista da prática democrática. Agora ele foi endurecido. Com que medidas? Não, veja, aumentou-se o número de subscrições para 5.000. Antigamente, dificulta para quem quer entrar à corrida? Dificulta? 2.000 assinaturas. Dificulta? Olha, eu creio que dificulta no momento em que a conjuntura económica não é bastante profícua, não é? Nós estamos a atravessar dificuldades enormes e percorrer o país inteiro, mobilizar militantes, fazer intervenções, esclarecer muitos dos nossos militantes, não é uma tarefa fácil. E, portanto, eu creio que, neste momento, temos um estatuto um pouco mais exigente e isso decorre, se calhar, de alguma... Vamos lá dizer, não diria que vamos atrás do engenheiro Venâncio para dificultar-lhe a vida. Não é bem assim. Eu creio que, à medida que for tomada contra mim, ela se dissemina por todos os militantes. Não é? Portanto, eu vejo nisso um absurdo. Querer tornar o nosso estatuto mais complexo, mais complicado, mais difícil para que se realize a democracia interna no nosso país, no nosso partido. O problema central do MPLA, dentro das contas que eu faço, e estou há mais de 50 anos no partido, o problema central do MPLA é a falta de democracia interna. Mas diz que ter um estatuto, documentos, reitores que são democráticos. Exatamente. Não contradiz essa afirmação? São democráticos. A nossa prática diária é que não é democrática. O nosso cotidiano não é democrático. Alguma vez você viu um presidente do MPLA disputando o cargo com alguém? Nunca. E mesmo depois dos estatutos terem sido aprovados, como estão, em 2021, houve resistência, houve obstáculos, ameaças, etc. Portanto, nós temos bons estatutos, mas temos uma prática não consentânea com os nossos desígnios estatutários. Né? Para além de não ter preenchido os requisitos exigidos, também sofreu ameaças? Sim. De que índole? Houve ameaças. Nós não fizemos a reclamação
à direção do partido e depois ao organismo do Estado, ou seja, ao Tribunal Constitucional, em vão. Fizemos isso porque tínhamos provas, reunimos provas de que tínhamos sido obstruídos, tínhamos sido intimidados, até com comunicados, né? Até com comunicados com um conteúdo desencorajador para a própria prática da democracia interna. Portanto, houve aqui, digamos que a partir da própria direção do partido, aquilo que eu costumo chamar de inexperiência, não é? Uma inexperiência. Era a primeira vez e, portanto, muitos dos meus camaradas, meus responsáveis, dirigentes, pensaram que fosse uma afronta ao líder, né? Uma afronta ao líder. E se calhar mais à frente vamos falar um pouco sobre o que algumas pessoas pensam de líder. Muito bem. O que para algumas pessoas assim, algumas pessoas pensam que líder é um mito, um deus, né? É um ídolo. O líder é um coordenador. O líder é aquele que preside, que apresenta as ideias e depois leva-as ao coletivo. E as medidas são tomadas de forma colegial e democrática. Muita gente pensa que o líder é o mandão. Muito bem. Tem que e veja, às vezes é o próprio líder que se confunde. Ele pensa que o líder é para mandar, é para chefiar, é para incutir medo. Quanto mais medonho eu for, melhor eu vou realizar a minha prática. Esses líderes não conseguem tirar o melhor. É similar com o que se vive no MPLA? Não conseguem extrair melhor ideias, subsídios, com participação dos vários elementos que o cercam. É o que se vive no MPLA? Sim, desde há muitos anos. Desde há muitos anos vivemos um clima que não é um clima de paz na relação hierárquica. É um clima de ordem. É uma espécie de comando do tipo militar. Eu falei, acabou, ninguém discute. Portanto, esse tipo de situações que vimos arrastando há muitos anos, fez cultura. E eu entendi que o camarada João Lourenço, em 2017, quando chegou a substituir o camarada José Eduardo Santos, fosse empreender já reformas nesse sentido, para tornar o líder uma pessoa acessível, que não fosse um intocável, que não fosse uma pessoa medonha. E no início eu senti isso. Senti que o camarada João Lourenço tinha essa vontade, mas depois inverteu-se. Estamos agora com 18:17. Disse a semana passada que a intenção de preparar a sua candidatura para o Congresso aprazado para 2026 surge em função da movimentação que se registra por parte de alguns militantes do MPLA com aproximar desta época. Sim. Conhece alguns militantes no MPLA que estão em movimento para o conclave? Eu ultimamente consumo mais informação que vem das redes sociais. Eu gostaria que fosse aqui houvesse uma distribuição mais equitativa, né? Informação a gente pode buscar nas redes sociais, como pode buscar também em fontes oficiais. Infelizmente, eu estou forçado a ir buscar, a consumir informações a partir das redes sociais. Os órgãos convencionais não lhe oferecem 95%. A informação que procura? Não fornecem. E não fornecem não porque os jornalistas são maus. Não fornecem porque o sistema está errado. O modelo está completamente errado. Lembra-se que ele disse que aqui é a chefia que manda. Não é o regulamento, não é a regra, não é a lei, é o chefe, é o líder. Eu sou líder do departamento e eu imponho. Então, eu até gostaria de conhecer a pessoa que está à frente disso. Por acaso não conheço. A pessoa que está à frente disso, que impede que isso não sai, que aquilo sai, que isso não sai. E até matérias, do fórum científico, técnico-científico, por exemplo, eu estou proibido de os colocar
nos órgãos da comunicação social do Estado. Até isso, há ali uma ordem qualquer, eu gostaria de conhecê-lo, conhecer o indivíduo que trabalhou nessa matéria, de modo a colocar-me na faixa vermelha, né? Como é que se diz? Na lista negra. Aquela ordem deve ter saído assim: vamos boicotar o camarada engenheiro Venâncio. Há quem diga também que o senhor António Venâncio também foi afetado a sua esfera profissional, enquanto dizem, alega-se que algumas empresas que o senhor tinha conquistado no concurso público teriam estado a desfavor de si. Confirma este dado? Não. Devo lhe dizer o seguinte: quando eu me propus a candidatar-me, eu fiz uma análise. Primeiro fiz consulta aos meus familiares, meus pais, os meus familiares diretos. Depois consultei algumas pessoas. O que me disseram foi: se você fizer isso, vai perder todos os negócios. Eu disse: não, vamos tentar. E sabia que estava a correr riscos. E por acaso tinha negócios, e bons negócios. Infelizmente aconteceu. Bastou eu fazer este meu exercício, né? Usufruir dos meus direitos, falar em democracia e tal. E as patrulhas, né, como se diz, a patrulha saiu imediatamente para arrebentar com as minhas empresas, mandaram-me chamar ao Ministério. Sr. Venâncio, a partir de hoje já sabe que essa obra já não é mais sua e tal, já temos outra empresa. E eu perguntei quem era, disse: não, nem vamos dizer o nome, só recebi ordens e tal, e fica por aqui. Pronto, era uma obra que eu, com ela, teria empregado pelo menos 10 e 15 pessoas, entre engenheiros, arquitetos, laboratoristas, etc. E todos esses estão em casa. Todos eles estão em casa. Eu próprio quero já fechar a empresa. Mas isso é o sacrifício que nos pede a conjuntura política nacional nesse momento. Temos que aceitá-la, porque eu tenho convicções. Algumas pessoas dizem: ele é aventureiro e tal. Não, eu tenho convicção. Qual é a minha convicção? Estar ao lado do meu povo. Eu vou com o meu povo até as últimas consequências, ainda que sofra represálias das mais terríveis que possam existir. Eu vou lutar ao lado do meu povo para que Angola seja uma nação digna. Eu volto à pergunta inicial. O senhor disse em conferência de imprensa que a organização política de que é militante vive uma nova era pelo facto do estatuto do MPLA admitir múltiplas candidaturas e pluralidade de reuniões, onde a partir das bases pode surgir uma candidatura digna e promissora. Vai fazer eu poderia perguntar, vai fazer uma frente unida dentro do partido com outros candidatos que surgirem? Tudo vai depender daquilo que for o ambiente político dentro. A vida interna do partido já começou a alterar-se do ponto de vista da melhor compreensão da necessidade e da importância da democracia interna. Portanto, eu disse isso ontem e vou repeti-lo: eu não gosto de falar bem de mim. Gosto de falar de mim, mas não bem de mim. Então, eu não vou dizer que fui, sou até agora o primeiro militante no partido que se propôs apresentar oficialmente. Mas falou de movimentações de outros militantes. Sim, sim. Quem são? Já lhe vou explicar. Sou o primeiro. Portanto, isso, a história daqui mais 10, 15, 20 anos vai registrar. Os meus netos vão saber. Os meus bisnetos vão saber que houve um militante em 2021 que se propôs a candidatar e voltou a fazê-lo em 2024. Sou o primeiro. Até agora ainda ninguém se manifestou. Eu sou o primeiro. Em maio, 3 de maio, fiz novamente esse exercício, dando a conhecer a direção do meu partido, que muito admiro pelas pessoas que estão lá estão. O camarada Paulo Pombolo, um camarada que esteve comigo na Jota, o camarada João Martins, o camarada Ângela Bragato também esteve comigo na Jota. São camaradas que conheço bem, conheço o seu caráter. São pessoas que
podem dar muito ao partido. E eu escrevi para eles, na condição de serem órgãos, aqui é um órgão máximo, que é o secretário-geral, os outros pertencem aos organismos, e dei-lhes a conhecer de que eu iria relançar a minha candidatura, até para não apanhar despercebido o partido, né? Qual foi a reação da direção do partido, mormente dessas figuras que fez referência? Natural, muito natural. Acho que eles estão nesse momento a entender que há um militante que quer exercer o seu direito, os estatutos estão aí, a lei constitucional está aí, a lei constitucional me dá direitos civis e políticos, os estatutos me dão direitos que também passam por esse, né? E então eu estou à vontade, e eles também estão à vontade. Eu acho que a direção do partido reagiu normalmente. Agora vamos ver na altura da convocação do Congresso, né? Agora ainda é preparação. Depois vamos ter então a apresentação das candidaturas, ou seja, 15 dias depois da convocação do Congresso, começam então a apresentar-se as candidaturas e os candidatos. Que interpretação pode fazer? Até 45 dias antes da realização do Congresso, nós temos esse tempo todo para apresentar as candidaturas. Atenção, há muita gente que está a confundir a apresentar com preparar. Preparar é um verbo que tem a ver com preparação, com antevisão, com estudos, com pesquisa, ok? Portanto, eu estou a preparar, não estou a apresentar. A apresentação vai ser 15 dias depois da convocação do Congresso, e até lá eu já estou preparado, portanto tenho a minha moção escrita, tenho as consultas feitas, tenho a recolha que estou a fazer no seio da população para me atualizar em matérias sociais, em matérias de tudo isso, né? Em matéria de economia, estou a falar com todos os estratos da sociedade, desde o mais alto ao mais básico, não é? Para compreender como posso agora, no nono Congresso, apresentar à direção do meu partido uma alternativa mais sólida, não é? Mais consentânea com o momento que nós vivemos. E, portanto, eu preciso desses 2 anos exatamente para esse tipo de contacto, esse tipo de coisa. E dei a conhecer o meu partido para que os tais patrulheiros, né, entre aspas, quando começarem são visíveis, são velados, esses patrulheiros são velados? São indivíduos que entraram no partido, não conhecem estatutos, estiveram lá à espera de uma vaga, de um cargo. Alguns conseguiram, outros ainda estão à espera dessas vagas. Então são indivíduos que nunca deviam estar no partido. Deviam estar, se calhar, no setor empresarial. O que têm feito? No setor académico. O que têm feito contra si? Foram para lá para conseguirem cargos, para conseguirem negócios, etc. O que têm feito contra o engenheiro António Venâncio? Não percebi. O que é que eles têm feito contra si? Primeiro, deturpar os estatutos. Já houve quem disse, ele não é membro do Buro Político, como é que ele pode coisa? Já houve quem disse isso. Acho que quem deturpa os documentos reitores do partido tem que ser alguém de proa. Mas vamos lá ver. Não, há pessoas que fazem isso por ignorância, né? Mas há pessoas que fazem isso por outras razões, muito subjetivas, né? Até se calhar razões de fundo, do ego. Do ego. Porque pode haver alguém que diga assim, eu andei com o camarada Venâncio na Jota, andamos todos juntos e tal. Como é que ele agora se propõe a presidir o partido onde eu estou? No partido não vai um qualquer, não. E então, em vez dele ficar com a sua opinião, infeta, contamina o ambiente e começa a fazer esse tipo de exercícios. É claro que ele tem a convicção dele, eu tenho a minha. A minha convicção é essa, é estar ao lado dos pobres, é estar ao lado das pessoas que necessitam, é estar ao lado das crianças. Eu gosto imenso das crianças. E quando vejo uma criança desnutrida, me põe muito mal disposto. Quando vejo um jovem sem trabalho, sem emprego, desesperado, quando vejo o Rangel às vezes... Já vai falar da... Deixa-me só acabar essa parte para lhe explicar uma coisa que me dói muito. Eu quando vou ao Rangel vejo o óbito todos os dias. E depois eu faço uma análise. Por que as pessoas estão a morrer? Falta de saneamento básico,
falta de alimentação. Não, a minha convicção vem dos anos de 1970 e tal. Já no tempo colonial eu ia contra essas coisas. Portanto, ninguém se pode admirar que eu esteja, nesse momento, a pretender trazer uma alternativa para o nosso país. Não, ninguém pode negar-se a isso. É claro que não vou fazê-lo usando a força. Vou fazê-lo usando os estatutos do meu partido, a Constituição e concorrendo. Eu quero derrotar os meus adversários no outro lado da barricada, mas também quero concorrer dentro do nosso próprio partido. E se eu for a escolha dos delegados, a quem eu agradeceria imenso, porque de facto é uma oportunidade que nós temos para praticar as múltiplas candidaturas, e se eu for indicado cabeça de lista e for concorrer para a presidência da República, eu estou mais do que convencido que serei o próximo presidente da República. Já vai falar das suas linhas de força, da sua possível candidatura a decorrer em 2026. Por ora, decorre o processo de assembleias de balanço e renovação de mandatos. O engenheiro António Venâncio está a participar desse processo? Intensamente. Qual o seu CAP? Intensamente, não tem dia de semana, nem tem fim de semana. Qual o seu CAP? Agora, no fim de semana, estive a trabalhar. Eu tenho muitos CAPs. Todos os CAPs são os meus. É claro que eu tenho um vínculo. Eu tenho um vínculo direto. Mas lá onde há CAPs, onde há movimento do nosso partido, eu estou lá para dar o meu contributo. Olha, na última Assembleia em que estive, nós temos essa cultura, esse hábito de colocarmos na mesa da presidência o delegado ou participante mais novo e o delegado ou participante mais velho. E eu senti um orgulho grande. Disseram, agora vamos chamar a presidência, a mesa, o engenheiro António Venâncio, como a pessoa mais velha aqui dentro da sala. Pronto. Então eu fui, sentei-me e estive ali a dar fiz até algumas correções e tal, e as coisas correram muito bem. Tivemos uma eleição de uma lista única, não houve mais interessados, coisas correram muito bem e os militantes estão muito satisfeitos com os resultados. Tivemos 2 contras e 32 votos a favor. E, portanto, o CAP desenvolveu a sua tarefa normalmente e estamos todos satisfeitos. Aliás, eu costumo chamar esse CAP do CAP histórico. E depois vou contar porquê. O secretário-geral do MPLA disse sábado último na cidade de Dalatando, província do Kwanza Norte, que apenas militantes que fizeram bem o seu trabalho serão reconduzidos. O dirigente dos camaradas disse que aqueles que fizeram bem o seu trabalho serão reconduzidos pelos militantes e aqueles que não cumpriram com o mandato que lhes foi confiado possivelmente serão substituídos. O senhor tem estado a cumprir o seu papel enquanto militante do MPLA? Bom, eu não sei se isso é uma orientação ou se é uma cláusula estatutária. Se estivermos a falar do ponto de vista da cláusula estatutária, ela não tem enquadramento. Não é? Essas palavras terão sido ditas num outro campo de análise. Né? Os camaradas não são substituídos. Nós estamos a fazer uma assembleia de renovação de mandatos na base da democracia, com listas, com candidatos. E, portanto, quem decide se esse camarada fica ou não fica são os militantes que estão presentes na Assembleia. Não há substituição, há votação. Eu utilizaria mais a palavra votação, não a substituição. Os militantes não são substituídos, os líderes, os responsáveis são eleitos. Bom, num outro prisma, e o camarada Pombal se calhar terá usado outra régua de medição, terá dito que vai substituir, ou vão ser substituídos que não trabalham. Eu não iria por esta régua, faria um outro tipo de... diria de outro modo, né? De outro modo, porque eu sou um fanático pelos estatutos, um fanático pelos regulamentos. Para mim, o que orienta o partido é
estatutos e programa. Isso é que tem que ser a nossa base de atuação. Os estatutos e o programa. Em 2021, a sua pretensão de candidatar-se, de candidatura à liderança do MPLA, foi tido associada ao grupo de Isabel dos Santos. Hoje a situação é diferente? Primeiro, a Isabel dos Santos não é militante do MPLA. Ok? E eu estou, nesse momento, engajado em trabalhos do MPLA, do partido. Não engaja a camarada, a senhora Dona Isabel dos Santos, primeiro. A irmã, a José dos Santos, uma pessoa que tem um respeito muito grande por ela. Tem tido comunicação com ela? Uma admiração muito grande por ela, mas eu sou pela lei, né? Eu acho que todos nós temos o dever de responder pelos atos que praticamos, né? É claro que o ambiente em Angola, do ponto de vista do sistema judiciário, é muito censurado lá fora e mesmo aqui dentro. E, portanto, não inspira confiança total. O que quer dizer com isso? Eu acho que a Isabel dos Santos e a Tizé, num contexto mais credível, estariam mais à vontade. Se calhar até teriam vindo a Angola para resolverem e colocarem-se à disposição da justiça. Mas a nossa justiça... Tilo, você quer que eu fale a verdade, não é? Veio aqui para falar a verdade. Para falar a verdade. Eu não acredito no nosso sistema judiciário. Não está bom. Ele está mal, está muito mal. Tem muitas denúncias, tem muita gente que fala mal da justiça, há muita gente que diz que paga. Às vezes eu converso com algumas pessoas e dizem, tivemos que dar X, tivemos que dar Y. Pois há muitos escândalos. Esse não é um ambiente bom para quem quer assumir as suas responsabilidades, não é? A responsabilidade dos seus atos. Não é um bom ambiente ainda. Eu acredito nas pessoas que estão na justiça, mas o sistema, o modelo. O problema está no modelo. Pensa que Isabel dos Santos e Gisele dos Santos estão a ser injustiçadas? Não sei se estão a ser injustiçadas. Eu acho que elas tinham que ter direito à palavra. Mas antes mesmo delas terem direito à palavra, nós devíamos dar direito à palavra ao camarada José Eduardo Santos, como o presidente que cessou. Lhe foi negado esse direito? Ele não foi ouvido. O camarada José Eduardo Santos não foi ouvido. Aí acabou, não há mais combate à corrupção nenhum. Qual é o combate à corrupção se a pessoa que esteve à frente do país 38 anos não é ouvido? E mais, e quando ele vem a Angola, dizem que ele não é pessoa para constar de uma agenda, de uma pauta noticiária, depois de tantos anos de ausência. Portanto, eu acho que aqui começou-se a descredibilizar o próprio processo de combate à corrupção. E, portanto, as pessoas estão lá fora, e não é só a XE, não é só a Isabel dos Santos, que são os filhos diretos, que estão, e eu até diria que do ponto de vista emocional, o que nós estamos a fazer não é bom. Não é bom porque isso provoca danos à saúde da pessoa. Do ponto de vista emocional, mexer com os afetos. Nós estamos a mexer com os afetos das pessoas. O pai morreu, não pode ver, não sei o quê. Papá. Isso não se faz. Isso é mau. Portanto, eu creio que aqui temos que separar as coisas. Acha que isso beliscou a unidade do MPLA? Isso belisca a unidade do MPLA? Um momento só. A Isabel dos Santos é angolana. Ok? Nasceu na Rússia. Por acaso eu estive na cidade onde ela nasceu. Mas ela é angolana. A Xizé é angolana. O Corandu é angolano. O Zeno é angolano. São angolanos. Têm que ser tratados como angolanos e não como filhos de José Eduardo Santos. Eu acho que o erro está aí. E, portanto, temos que dar garantias a esses angolanos, não só a eles, como a todos, de se poderem defender, de dialogar, de conversar.
precisamos conversar mais. Porque não são só eles que se enriqueceram, que são milionários. Quantos milionários aí? Veja só, Chiluba. Eu estudei com muita gente, estive na Jota com muita gente, que eram pobres, hoje são milionários. Eu não sou milionário nesse momento, sou rico, mas não sou milionário. Os outros são milionários, têm aviões, têm casas lá fora, têm mansões, têm poder. E alguns deles são arrogantes. Estão aí, ninguém os toca. Por que nós vamos andar atrás? Nós estamos a andar atrás dos filhos de José Eduardo Santos. Desde que ele nos abandonou em 2016, não é? Em 16 foi quando ele declarou, 17. 7 anos a perseguir. Nós estamos a ficar distraídos. O desenvolvimento, o problema da fome, o problema das crianças que estão desnutridas, o problema dos mais velhos, nossos mais velhos que lutaram, os antigos combatentes, os heróis da pátria, estão aí a sofrer, a receberem 20 mil kwanzas. E nós estamos aqui atrás da Isabel. A partir desse mês, a pensão de reforma vai ser reajustada. Desculpe? A pensão de reforma dos antigos combatentes vai ser reajustada a partir desse mês. É, a partir desse mês. Estou a falar 7 anos. Alguns já morreram. Nós estamos aqui a fazer do nosso país o quê? O que é que nós queremos fazer do nosso país, afinal? Essa pergunta que eu coloco, temos que parar com isso. Nós temos que partir para o desenvolvimento, para termos infraestruturação do país, termos o nosso povo alegre, unido, coeso, a concórdia, a oposição a ser respeitada, os órgãos da comunicação social livres, os profissionais a trabalhar, a darem palavra a todos, a fazer a equidistância, os tribunais a trabalharem com base na consciência e na lei. Temos que pôr o nosso país de pé. Nós estamos aqui a perder tempo, as pessoas estão a morrer, todos os dias morrem centenas de pessoas só em Luanda. Olha, eu tenho uma filha que trabalha com crianças, é médica. Ela me diz, papá, hoje morreram 10. No dia seguinte, hoje morreram 15. No dia seguinte, hoje morreram 25. Quais são as causas? Fome, má gestão. Nós estamos a gerir mal o nosso país. Isso é má gestão. Estamos a gastar dinheiro à toa. Nós estamos a fazer despesas públicas, as chamadas más despesas. Por quê? Um dos culpados... Olha, quero que eu lhe diga qual é um dos culpados. O senhor António Venâncio? A Constituição. A nossa Constituição não é clara quanto aos poderes. Nós estamos a andar na contramão do Radon, né? O James Robinson. Estamos a andar na contramão. Eles diziam assim, vocês querem ter progresso, criem instituições fortes. Nós estamos a criar homens fortes. A nossa Constituição vai nessa direção. Criar homem forte que tem muitos poderes. Isso cria um sistema, cria um modelo em que os quadros, a qualidade das decisões, das propostas, dos acordos que a gente faz, é péssima. É péssima por quê? Porque a própria natureza, o regime, né? Aquilo que nós chamamos de regime, não permite a desenvoltura dos quadros. Mas enquanto militante do MPLA que sustenta o governo, essas questões não poderiam ser levantadas em fóruns próprios? Sim. Tem estado a apresentar essas propostas? Sim, mas depois é preciso ver a correlação de forças. Você tem que ver a correlação de forças. Há quanto tempo eu ando a pedir que nós façamos eleições internas para o Presidente da República? Para o Presidente do partido? Há quantos anos? Desde 2008. Já levantei essa questão em 2008. Eu uma vez perguntei, camarada, nós vamos fazer uma moção de apoio ao camarada José Eduardo Santos. Estamos a fazer o candidato único, que é o candidato natural. Nós já lhe perguntamos se ele quer. Olha, a sala ficou fria. Eu saí e, enfim, fui tido como um extraterrestre dentro do partido. Meu amigo, é o seguinte. Nós, primeiro, o MPLA é apenas um partido. É apenas um partido. Imagem, um partido que está a perder fôlego.
Em 2008 Este é o nós tivemos... diagnóstico que faz do partido? Sim. Qual é o estado clínico do MPLA neste Estou a falar momento? com ciência. Ok? Qual é o estado clínico do Eu MPLA? sou engenheiro, estou a falar com ciência. Ciência. Em 2008 nós tivemos 81,64% dos votos. Em 2012 nós tivemos 71,84%. Baixamos 10 pontos percentuais. Em 2017 nós tivemos 61,05% dos votos. Em 2022 nós tivemos 51,17%. Temos que parar. Temos que ser um partido melhor. Nós temos... Não sou eu que estou a dizer. São os números que estão a dizer que nós estamos em decadência. Temos que parar. Temos que ver o que é que nos falta. Sabe o que é que nos falta? A primeira coisa, democracia interna, emulação dos cérebros, disputa de cargos eleitorais, respeito aos estatutos, respeito ao nosso programa. Ok? É isso que nos falta. Vai a tempo? Olha, eu não sei se há muita gente que quer engrossar as fileiras, as minhas fileiras, como um militante que quer fazer regressar aos estatutos. Eu já estou a sentir que há muita gente que quer. Portanto, eu espero que vão até o fim. Aqueles militantes do partido que querem democracia interna no MPLA, estou aqui para os liderar. Há outros que provavelmente vão aparecer um pouco mais tarde. Vamos nos juntar. E vamos dizer em uníssono, nós vamos aplicar a partir de agora os ditames estatutários, a democracia. Temos que eleger o nosso líder. Temos que elegê-lo, eleger o líder. E mais, eu até ia propor mais, eleger o próprio vice-presidente também. Eleger o secretário-geral, porque há partidos que fazem isso, elegem o secretário-geral. Há quem diga e aparecem candidaturas. Temos que eleger o primeiro secretário provincial. O primeiro secretário provincial tem que galgar os municípios, tem que apresentar programas, tem que disputar o cargo, tem que conquistar com mais outros militantes que também querem apresentar uma alternativa. É isso que a gente precisa, essa dinâmica, nova dinâmica democrática. É para isso que eu estou aqui a lutar. Há quem diga que as democracias internas nos partidos sempre deixam sequelas ou divisões. Não receia que isso possa acontecer no seio dos camaradas? Quando os militantes são incultos. Se os militantes são incultos... Veja o que é que disse o Ramaphosa. Perdeu, não é? E o que é que ele disse? Venceu a democracia. A democracia é uma disputa, é minoria e maioria. É guerra entre a maioria e a minoria. A democracia é o quê? Demo, não é? O poder do povo. Que antevisão... Então, se há essa disputa eleitoral e isso cria clivagens de não sei quantos, é natural que tem que criar clivagem momentânea, temporária, de modo a apurarmos o melhor. Quando o melhor é apurado através de eleições livres, o que foi derrotado vem abraçar o outro, porque ele mereceu o voto e a confiança da maioria dos teus próprios camaradas. Não é contra a oposição, nós estamos dentro do MPLA a querer fazer emulação dos cérebros. Os melhores têm que passar para a frente. Os melhores. Receia que o atual presidente do MPLA possa vir recandidatar-se à liderança do partido? Desculpe? Pondera ou acredita que o líder do MPLA possa vir recandidatar-se à sua própria associação? Não acredito. Não acredito. Só isso falar do terceiro mandato. Que comentário pode fazer em torno disso? Isso alguém... Pronto, o camarada João Lourenço terá provavelmente... se traído momentaneamente, diria assim. Quando e por quê? Quando ele, uma pergunta de uma jornalista, colocou um ponto de interrogação em relação ao terceiro mandato. Não devia ter colocado. Não é? Eu, se fosse um conselheiro do nosso presidente, ter-lhe dito que esta resposta viola,
não é, o espírito constitucional. Nunca, eu não diria isso. Eu não diria que vou ver se vou ou não me recandidatar para um terceiro mandato. Não. A nossa Constituição é clara. E eu sou o defensor número 1 da Constituição. A Constituição diz que são 2 mandatos. Eu faço 2 mandatos e acabou. Pode-se dar o caso de a Constituição ser alterada com o consentimento do povo. E o povo diz, nós estamos de acordo que haja mais um mandato. Nesse caso, eu vou novamente cingir uma Constituição. E se alguém me perguntar, você vai para um terceiro mandato? Aí sim eu posso dizer, talvez, estou a pensar, estou a ponderar. Por quê? Porque a Constituição me permite falar assim. Mas quando a Constituição não me permite falar assim, eu, que sou estadista, não é? Sou responsável, a primeira resposta tem que ser essa. Eu não vou concorrer para um terceiro mandato porque a minha Constituição me impede de o fazer. Um dos militantes do MPLA de Proa disse a semana passada que pondera também concorrer à liderança do MPLA. Isso é muito bom. O general Gino Carneiro. Muito bom. Eu fiquei bastante bem impressionado com essas palavras de que vai ponderar se vai concorrer ou não. E eu faço questão de que, se puder concorrer, seria bom para nós termos uma maior possibilidade de escolha, né? Portanto, quantos mais candidatos, mais... Existem mais nomes? Quanto mais candidatos, mais moções. Existem mais nomes? Há mais nomes? Moções de estratégia, mais programas. Há outros nomes? Mais ideias. Há outros nomes? Venham mais 1 ou 2. Olha, Chiluba, eu acho que eu estou em condições de lhe dizer que eu serei mesmo presidente do MPLA em 2026. Estou em condições de dizer, por aquilo que eu vejo. Por aquilo que vê ou pelo apoio que nutre? Não, por aquilo que eu vejo. Mas qual é a base de apoio do engenheiro António Venâncio? O povo. Quem vai eleger não é o povo, mas são militantes do MPLA. Inicialmente. Os militantes não vão olhar para mim, vão olhar para o povo. O povo, quando disser nós queremos o engenheiro Venâncio, os militantes vão... O senhor tem feito trabalho de base? Vão fazer. Tenho feito sempre. Agora ainda no sábado, no próximo sábado estarei andar a conversar com crianças, com os mais velhos. Estou a conversar todos os dias estou a conversar com o meu povo e estou a recolher. Para já, todas as quintas-feiras reúno-me com jovens, todas as quintas-feiras. Quinta-feira para mim é um dia sagrado, é para receber jovens. Eu faço isso há anos. Eu criei um programa que se chamava Chá da Manhã, reunia com a nata intelectual do país, de todos os quadrantes políticos, da UNITA, da FENELA, do MPLA, do PRS, ativistas políticos, reunia-me com eles em minha casa, ok? Em minha casa. E conversamos numa boa, como angolanos que somos, para falarmos do nosso país, sem tabus. É isso que eu quero concórdia em Angola. Eu quero que nós, os angolanos, caminhemos juntos para sairmos dessa fome, para sairmos dos contentores. Os contentores são os nossos... São pratos. Caso venha a ser eleito o presidente do MPLA em 2026, que mudanças estruturantes vai querer imprimir? Não percebi? Caso venha a ser eleito presidente do MPLA em 2026, o que quer ver de novo no partido? Há outros modelos de relação entre nós. Temos que nos relacionar melhor. Para já acabar com o medo lá dentro. Acabar com o medo. Não. Nós temos que ser amigos, temos que ser companheiros, temos que ser sinceros. E nada de ambições, cinismo, nepotismo, não sei o quê. Acabar com isso tudo. E democratizar. Por quê? Porque a democratização, como ela é periódica, cria condições para aquele que for eleito tomar cuidado com o seu mandato. Quando você não é eleito, você é empurrado, você não toma cuidado com o mandato, faz o que quer. Você faz o que quer. Mas quando você sabe que está submetido a uma competição
há uma espécie de vigilância dos militantes para saber do teu desempenho, né? Da tua performance, da tua capacidade, das tuas competências. E se você falhar, você cai, aí há uma maior, digamos, uma maior entrega, uma maior responsabilidade e tal. E, portanto, o partido ganha com isso. Portanto, eu estou perfeitamente tranquilo relativamente a isso. E acho que quando eu for o presidente do MPLA, isso vai acontecer. Vamos ter democracia interna, os primeiros secretários vão ser escolhidos com base na vontade dos militantes, os CAPs também vão de escolher os seus próprios responsáveis, vamos redinamizar, vamos fazer com que os militantes do partido conversem mais com as pessoas, e vamos ter um partido moderno, como eu costumo dizer, nos 4 pilares. Vamos ter um partido moderno, um partido progressista, um partido humanista e um partido democrático. Engenheiro António Venâncio, a Rádio Correio daqui anda agradece a sua presença, o tempo já não permite, queremos contar consigo nos próximos compromissos da 103.7. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês me deram e espero voltar mais uma vez ou mais outras vezes para continuarmos a colocar as questões, porque eu não coloquei todas. Vamos sim proporcionar todas outros elas espaços elencadas já, e quando chegar à altura, cá estaremos então para continuarmos a conversar sobre a nossa vida política a nível do partido e também a nível do nosso país. O nosso muito obrigado. Aqui depois foi a conversa com o engenheiro António Venâncio, que relança a sua intenção de concorrer à liderança do MPLA depois de tê-lo feito em 2021. Estas e outras, o Coro 20 vai acompanhar nos próximos serviços de informação da 103.7, programa que teve a coordenação de Mário Silva. A todos, o nosso muito boa noite. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Chilúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.